Tá tudo bem por aí? Então tá, hoje o papo é com um grande radialista, apresentador de TV, traz o rádio no sangue e no coração, um cara que eu tenho a honra de receber hoje aqui no Olha Quem Está Falando. Senhoras e senhores, Edilson Silva com a gente no Olha Quem Está Falando. Fabiano, seja bem-vindo, Edilson. Eu estou feliz ao seu lado, uma voz dessa aí que conquista, pega qualquer um só na voz, né? Prazer estar aqui, viu? Prazer é meu, obrigado, viu, por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, ter a oportunidade de estar ao seu lado, a gente bater um papo aí com as pessoas que te acompanham, que eu sei que é muita gente, então estou muito feliz e honrado mesmo, de poder conversar contigo aí. Ô Edilson, tem um negócio lá de onde veio isso, rapaz? Cara, isso, eu sou formado em publicidade, né, em propaganda e quando eu fui convidado para apresentar na televisão, eu já cheguei com aquele pensamento assim, cara, se você falar assim, vamos para o intervalo aqui, vem aí, não sei o quê, vai ser mais alguma coisa, precisava arrumar uma marca, né? E eu, na verdade, chamei o Renato Salles, que é diretor do Sport TV, para me dirigir, foi na CNT na época, começando a carreira, na televisão. E o Renato dirigia, eu falei, Renato, pô, a gente precisava arrumar. O Renato é um cara super conhecido. Sim, conheço, Renato. Né? Então, aí, cara, não sei que na hora que eu fui fazer um negócio do intervalo lá, falei, fica aí, espera aí, levantei a mão sem do nada. O Renato, ó, essa é a marca. E aí, gente, tudo bem? Vamos juntos então aqui na tela da Band, os donos da bola. Eu falei, que marca? Eu não fiz marca nenhuma. Eu falei, não, vamos fazer de novo pra foder. Agora levanta mais um pouquinho. Aí, pô, o negócio ficou, sabe? Aí ficou uma marca mesmo. Literalmente. Né? As pessoas andam na rua, às vezes parece até guarda de trânsito. O cara fala assim, o outro para, não, pode vir, tá mexendo comigo e tal. Entendeu? Mas ficou uma marca, aí uma marca mesmo, como um publicitário cria, né? Dentro da profissão, e acabou ficando e... Ô Edilson, o publicitário veio antes do rádio ou o rádio veio? Não, o rádio veio primeiro. Como é que foi esse começo? Há 35 anos atrás, né? Conta aí. Eu sou o caso do acaso, eu costumo dizer isso, até botei isso num livro que eu lancei, contando a história do programa, como é que eu fazia. Eu na verdade, era jogador de futebol, lá na minha cidade, Volta Redonda, joguei até 17 para 18 anos. Qual posição? Não, eu jogava, comecei na ponta direita e depois foram me trazendo para o meio, foram tirando, né? O futebol vai diminuindo e vai trazendo você para outras posições, né? Aí o que me chateou, na verdade, foi que nós fomos campeões lá, regionais na época lá, e pegaram o Fluminense para fazer um jogo da entrega das faixas, né? E eu sou torcedor do Fluminense, aliás, sou vice-presidente comercial do Fluminense, né? E, cara, aí no dia do jogo da entrega das faixas, o treinador ficou ali preocupado em tomar uma goleada, tomar muitos gols, resolveu trazer 3 jogadores do time de cima para jogar embaixo. E um dos 3 que ele tirou fui eu. E eu não entrei no jogo, aí que ele me chateou muito, garoto, explosivo, eu falei, não volto mais, larguei e tal. Mas o presidente do clube era muito meu amigo, falou, fica aqui, eu estava ajudando, e teve um jogo, né? No estádio lá de Volta Redonda, e tem uma rádio lá de Resende, chamada Rádio Agulhas Negras, né? E o locutor, cara, eu tava passando assim, pra ir no banheiro, o banheiro atrás assim das cabines, aí ele falou assim, porra, entra aqui um pouquinho. Eu falei, o que foi? Me ajuda aqui, segura o microfone aqui, fala alguma coisa. Eu falei, porra, eu não sabia nem como é que chamava o microfone, né? Ele falou assim, cara, eu sou o repórter da rádio, o nosso narrador passou mal, tá passando mal, não veio pro jogo. Então eu vou ter que narrar, comentar, fazer tudo. Então me ajuda aqui um pouquinho. Foi a primeira pessoa que eu encontrei foi você. Eu falei, cara, eu nunca falei em rádio, eu não sei. Então, não, me ajuda mesmo, insistiu e botei o fone e comecei a falar. E aí surgiu a minha história, que no outro dia, na segunda-feira, eles tinham um programa na hora do almoço, aí o diretor que passou mal, que era o narrador principal, o Odilon Farias, que está lá em Resende, um abraço para o Odilon me ligou, naquela época não tinha celular ainda, né? Me ligou na minha casa, deixou recado, aí na hora do almoço eu cheguei, liguei de volta, porra, eu queria que você, gostei muito, queria que você participasse todo dia, entrava pro telefone, então e aí a minha vida foi. Mas já tinha algum interesse seu em rádio? Nunca imaginei, não, eu sempre fui ouvinte de rádio, a gente nasce ouvindo rádio, verdade, né? Quem trabalha no rádio, né? Então desde garoto eu sempre estava ali com o radinho, naquela época eu não passava na televisão como a gente tem hoje, só tinha na TVE, 10 horas da noite com Januário, né? A FIFA criou um ranking do futebol mundial. E este ranking, criado pela FIFA, aponta o Brasil em primeiro lugar com 99 pontos. As demais seleções colocadas até a 10ª posição são estas. Em segundo está a Alemanha com 93 pontos, em terceiro a Itália com 74, em quarto a Argentina com 57, em quinto a Inglaterra com 48, em sexto o Uruguai com 38 pontos, em sétimo a Rússia, ex-União Soviética, com 36, em oitavo, a Iugoslávia com 35. Em nono, a França também com 35. E em décimo, a Hungria com 33 pontos. Então era
rádio direto acompanhando os jogos, rádio, Jorge Cury, Valdir Amaral, do Alcei, Garotinho, né? César Riso, depois veio o Penido, né? Luiz Carlos Silva, Edson Mauro, e por aí vai, né? Era uma briga, aliás, tínhamos 3 rádios brigando por audiência, aí você podia escolher até qual se você queria, verdade, né? É verdade. Então, e tinha aquela época ainda que cada um narrava ao mesmo tempo, né? Era tempo na Globo era Valdir Amaral e Jorge Cury, né? Foi uma sacada legal na época, diferente também, foi muito legal. Bom, aí você entrou, e aí foi definitivamente... 1 ano e 4 meses. Aí eu, depois de 3 meses, já estava participando no estúdio do programa ali e tal, virei repórter da rádio. A rádio tinha uma cabine no Maracanã e eu comecei a fazer reportagem, fui cada vez mais, né? A gente vai aprendendo, e estamos aprendendo até hoje. Aí 1 ano e 4 meses depois eu recebi uma proposta para vir trabalhar na Rádio Nacional, mas era uma filial de Volta Redonda, entendeu? Mas a gente foi contratado aqui no Rio de Janeiro, né? Sim. E era Nacional, Ipanema na época tal, e o Luiz Mendes até era o chefe da equipe na época, o Garotinho tinha acabado de sair para a Globo e tal, e nós ficamos lá. Depois a CSN foi privatizada, a rádio também foi privatizada, e com a privatização de 22, 24 funcionários, 3 foram transferidos para o Rio. Eu era um dos 3. Eu não sei se você conheceu o Enival Pereira com a voz grossa do Enival, o Jurandir Ribeiro. Jurandir, que depois foi operador da Tupi e tal. Então, eram nós 3. Eu, o Enival falou que estou aqui no Rio muito tempo com a voz muito grossa. E viemos para cá. E eu não conhecia nada no Rio, garoto. Tanto é que eu comecei com 18 anos, né, no meio da comunicação. E estou completei já 35 anos. E, cara, eu vim para o Rio, fiquei uma semana dormindo na rádio, falei, não quero não, voltei para lá. Eu falei pro Mendes, vamos dar, cara, eu não conheço nada no Rio e tal. E voltei para minha cidade, voltei para lá, continuei trabalhando, até que surgiu a oportunidade de eu vir embora pro Rio para fazer um outro tipo de serviço que não tinha nada a ver com rádio. E chegando aqui, eu fui logo pro rádio, né? Tá. Aí fui pro rádio e a Que ano foi tocou. essa volta? Foi que ano? Cara, tem mais ou menos uns 20 anos aí, 18 anos, né? E eu comecei, a primeira rádio que eu fiz no Rio era a FM UDI AM, né? Que era ali no centro, depois virou Rádio Livre. Dali eu fui para a Rádio Bandeirantes, aí entrei no Grupo Bandeirantes de fato, que eu saí agora em dezembro, quase 20 anos lá dentro do Grupo Bandeirantes, né? Na televisão, o Donos da Bola, 8 anos, né? Aí foi onde eu entrei no Grupo Bandeirantes de fato, pela Rádio Bandeirantes. Aí pela rádio já chegou na TV. Mas na verdade é o seguinte, eu estava na rádio e não fui direto para a TV Bandeirantes, né? Eu fui fazendo a CNT, onde eu fui começar, né? O diretor falou assim, vai aprendendo, né? Vai fazendo, tá? Eu fui fazendo, fiquei 8 anos fazendo lá na CNT. Era para ter interrompido antes, porque surgiu uma brecha, né? O Garotinho, quando saiu, aí ele falou assim, tá na tua vez. Mas eu tava com eu tinha uma outra atividade paralela, e naquele momento eu não poderia, porque era a hora do almoço. Né? Eu tinha uma outra atividade. Falei, não vai ser dessa vez. E fiquei trabalhando, aí daqui a pouco, não sei o que aconteceu, teve uma outra brecha. Aí ele falou, vamos? Eu falei, cara, ainda não dá. Aí na terceira brecha, que foi quando eu efetivamente assumi. Você lembra qual foi o primeiro jogo que você narrou, cara? Cara... Aí depois a reportagem, eu virei narrador e... Eu me lembro lá em Volta Redonda, lá, um jogo que eu fiz pela Rádio Nacional, eu não lembro nem qual jogo, Volta Redonda com certeza, né? Mas que era adversário, assim... tanto jogo, tem tanta história, entendeu? Eu trabalho em rádio há um tempinho, né, meu? Assim, gosto de rádio. Já fui comentarista em umas 2 oportunidades. Lá em mim, eu sou mineiro. Claro. Eu sou de Muriaé. Aí, rapaz, teve uma vez que me chamaram para narrar um jogo. Eu não tive coragem de assumir. Eu falei assim, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo, definitivamente. Normalmente o repórter, né, já está no embalo de uma transmissão, né? Aí você já tem muito mais. Tem gente que não consegue, tem gente que é um pouco mais eclético, né? Consegue daqui se adaptar. Eu fui me adaptando. Eu hoje não tenho vontade mais de narrar. Eu tenho na própria Rádio Tupi, que eu não tenho, né, feito assim uns comentários. Eu acho que posso ir mais pro lado do comentário. Então, uma coisa assim que eu botei como objetivo. Muitos, por que você não vai narrar? Né? Muito tempo que você narrou. Sei lá, eu acho que como comentarista eu posso ser muito mais útil hoje do que um narrador propriamente, né? Então... mas fiz bastante tempo e gostava de fazer. Sempre foi na área do esporte, né? Você estava ligado no rádio? Não. Tanto é que hoje na Rádio Tupi eu não faço o esporte em si. Eu faço um radar. Girando com o radar ligado no céu do Rio. Que visão privilegiada, né? Conta pra gente como é que tá o trânsito aí. Paulo Lage. Boa noite, Edilson Silva. Boa noite, família Tupi. Estou observando a região central da cidade. Radar Tupi. Apresentação, Edilson Silva.
Vamos seguindo então com o radar aqui na Tupi, as informações para você. Vamos falar sobre economia? Felipe Melo vai aparecer agora no Minuto Economia. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento. Fundação Getúlio Vargas. Sim. Que é um programa de jornalismo, que eu dei uma cara de trânsito, 1 hora, logo depois do Apolinho, 19 às 20, só jornalismo. Sim. E eu fiz muito tempo na minha cidade um programa de manhã que era jornalismo político, e eu sempre também transitei por essa área, né? O esporte, claro, sempre foi o caminho principal, mas eu sempre também andei trabalhando nessas outras áreas aí, como agora eu tive essa oportunidade na Rádio Tupi, na própria TV Bandeirantes mesmo, eu pleiteava, poxa, eu vejo muito o Datena, que inclusive é muito meu amigo, eu vi o Datena saiu do esporte, foi fazer o seu programa, olha o tamanho né, que ele conseguiu. Se eu ficar ali no esporte, eu estava no teto, sabe, na televisão, falei, cara, vamos botar um Brasil Gente, vamos fazer um programa de manhã, mas internamente, vamos, as coisas não aconteciam. E caiu no colo da Rádio Tupi, né, porque... a Tupi já tinha me convidado várias vezes e eu não podia por direito de imagem da televisão, né? E quando eu saí da televisão 31 de dezembro, estava indo para uma outra televisão, daqui a pouco eu vou estar, e aconteceram problemas no caminho, não deu para estrear em janeiro, e deu fevereiro, a coisa não aconteceu. Eu falei, cara, sabe uma coisa, eu vou aceitar o convite da Tupi, vou para Tupi, vou botar minha bola para rolar, daqui a pouco as coisas vão se encaixando. Os Donos da Bola é um nome seu? Ou Não, é da da casa. casa? TV Bandeirantes. Tanto é que permaneceu lá, continua, tem o Neto em São Paulo, tem em Minas, né? O Everton Ribeiro em Minas e pro Brasil afora aí. Da casa, mas foi muito legal a experiência, né? O Grupo Bandeirantes é um grupo legal de se trabalhar. Foi uma experiência muito bacana e foi bom enquanto durou, né? Foi legal. Rapaz, eu sempre assisti, eu gosto. O programa de esporte, para mim, que fala de futebol, tem que ter um debate, cara. O futebol é torcedor, né? Aquela coisa de sangue. Não adianta você falar que futebol com cara de gravata e falando palavras, né, nobres, né? Futebol tem que ter aquele embate. Eu achava muito legal. Isso, né? Eu dizia que eu era o álcool do programa. Eu tinha que jogar álcool para poder o bicho pegar, né? Entendeu? Então eu sempre fazia isso. E quando eu sentia, cara, que terça-feira era um dia que tinha pouca notícia, aí eu incorporava alguma coisa lá e saía brigando com todo mundo para poder levantar o astral do programa, entendeu? Eu faço isso hoje na Rádio Tupi domingo, né? Eu, por exemplo, falo a galera 8 horas da noite e eu chego lá, vou botando álcool, vou arrumando confusão, tem os comentaristas, vou botando... Aí esquenta o programa. Eu lembro uma vez, porque o Roberto Dinamite estava participando. Foi comentarista. Você falou uma coisa, eu não me lembro qual foi o tema. Aí ele falou assim, ele ficou com essa cara assim, isso eu não vou falar, tipo isso. E aí a gente botava isso, mas no final todo mundo, nós éramos, né, somos amigos até hoje, mas tinha que incendiar o debate, senão fica uma coisa muito água com açúcar. Eu costumo dizer que eu sou altamente contra chá com torrada, eu gosto de cachaça com torresmo, o negócio tem que ser quente, pô, entendeu? Sensacional. Mas assim, o rádio hoje, a gente sabe que está numa fase diferente do que foi há 30 anos atrás, né? Não quer dizer que... Tem gente que fala, vai acabar, tal, eu não acredito nisso. Eu já cheguei a temer. É mesmo? No início da rede social, eu achei que o rádio ele foi engolido. Né? Eu acho que hoje o rádio já se encontrou e a televisão é que vai sofrer daqui para frente esse golpe dos canais do YouTube, das imagens, porque você tem ali, o Facebook acabou, o Instagram acabou, as redes sociais, né, essas de aplicativos vão acabar, mas o YouTube não vai acabar. Só vai melhorar de HD para 4, HD para 5, da 10, daqui a pouco tá melhor até que a imagem da televisão. Eu acho que só vai aperfeiçoar. Então esse vídeo aqui vai ser um vídeo que vai durar eternamente. Eu não vejo um fim para o YouTube, mas vejo como o Orkut acabou, vejo para o Instagram, vejo para o Facebook, isso vai acabar, vão vir outros aplicativos substituindo, mas o canal no YouTube não. Né? E eu acho que isso só vai aperfeiçoar a imagem do produto, entendeu? E aí a televisão hoje já tem isso, né? Verdade. Tanto é que ela está pegando aqueles que fazem sucesso lá, trazendo para cá, para tentar trazer os seguidores dele, né? Aí o rádio já se encontrou, eu acho que o rádio já se encontrou com a internet, o ouvinte de rádio já sabe diferenciar o que ele está vendo lá no YouTube, na internet, e o que ele está ouvindo no rádio, entendeu? Acho que o rádio conseguiu se encontrar. O jornal não se encontrou, os jornais estão cada vez menores e acabando de vez, né? E até porque você tem os sites, você tem uma velocidade muito grande de informação. O ouvinte de rádio, rapaz, eu acho que está menos exigente que já foi, o ouvinte. Sim, o ouvinte, Tanto é porque você vê hoje que tem as coisas de playlist, né, de streams, né, tal. E aí quando você pega um ouvinte de rádio, mais ou menos assim, né, de 40, assim, 45 até 60 anos, é um ouvinte exigente. Eu acho que esse é o que a gente fazia rádio para ele antigamente, há 30 anos atrás.
profissionais, ele hoje tem essa exigência. Né? Levando em conta isso, você acha que a gente vai perder quando esses ouvintes deixarem de ouvir? Porque aí vai ser uma turma nova, né? Mas acho que essa turma nova já está sendo introduzida. Adaptando, né? Por exemplo, os rádios que eram AM passado por FM, vamos dizer uma linha popular como é a Rádio Tupi. Você, pelo esporte, você vai renovando, né? Verdade. Pela transmissão do esporte, né? E do dia a dia, eu acho que, sei lá, ela está se reinventando. É claro que, estou dizendo na minha época de Jorge Cury, Valdir Amaral, o Ibope do rádio dava 8 pontos, hoje dá 1,5, né? 2, Diminuiu né? o público. Né? Diminuiu o público do rádio bastante, mas eu acho que ele se encontrou de novo, acho que ele conseguiu ocupar o seu espaço no meio dessa novidade, né? Da rede social, e o rádio está, o jornal acabou, o jornal já era, entendeu? Papel, né? Papel. Ô, Edilson, faz assim para mim um resumo rapidamente das rádios que você passou, assim, que vem na cabeça. Começou em Volta Redonda. Lá eu passei pelas rádios todas da região, né? E aqui eu fiz isso, fiz a FM O Dia, a AM, né? Foi a primeira rádio que eu fiz aqui no Rio, e depois virou Rádio Livre, né? Que tá até hoje, parece que do Vivaldo Barbosa, ali no centro, 1440, né? Aí dali eu fui para a Rádio Bandeirantes, aí quando surgiu a Bradesco, dali eu fiz Transamérica, o futebol da Transamérica um período, fiz muito tempo a Rádio Bandeirantes, futebol da Transamérica, aí fui para Bradesco Esportes, naquele projeto do Grupo Bandeirantes da Bradesco Esportes, fiz a Band News FM um período, futebol, e agora estou na Rádio Tupi. Rádio Tupi. Tem quanto tempo tá na Rádio Tupi? Tem 2 meses. Pato Novo lá, não estou mergulhando fundo ainda não. Pato Novo não mergulha fundo. Aliás, mandar um abraço ao Sérgio Luiz, rapaz. Sérgio Luiz que fez a ponte aqui pra gente fazer e quando ele chega perto de mim com aquele voz, eu falei, eu fico com vergonha, com uma voz dessa eu não posso nem falar da minha. É a voz do Maracanã, né? A voz oficial do Maracanã, que é uma figura humana maravilhosa. Sensacional. E voz possante, né? Deus verdade. te presenteou com uma voz invejável, irmão. O Sérgio Luiz arrebenta. O Edilson, o Olha Quem Está Falando foi aquela coisa como foi o seu começo, meio numa casa que a gente começou uma entrevista e daqui a pouco começou e tomou uma proporção dentro do meio rádio muito legal. As pessoas cobram, inclusive, nomes, né? Pessoas que ainda não vieram. Então a gente já tem mais de 120 entrevistas no canal. Que legal. E aí tem gente que cobra e tal. E você era um cara que aparecia, rapaz. Assim, as pessoas por que não traz o Edilson? Eu falei, calma, não sabia, nós vamos viu? chegar lá. Não nós sabia. vamos chegar lá e tal. E aí que bom que você veio e assim, tô te passando isso porque o Olha Quem Está Falando hoje tem um pouco dessa coisa dessa novidade. É um rádio no YouTube, por exemplo. Perfeito. Eu acho muito legal a gente ter a oportunidade de conversar igual estamos aqui, bem livre, bem solto, não tem pauta, não tem nada. Os assuntos estão surgindo, a gente está conversando e as coisas vão fluindo. A história de cada um é um exemplo para aqueles que estão fazendo o jornalismo, aqueles que estão começando na faculdade, aqueles que pretendem entrar no mercado. É bom ouvir, até porque na nossa época, quando nós começamos, e acho que a gente tem a mesma idade, a gente não tinha a oportunidade que tem hoje. Eu vejo um jovem jornalista, ou aquele que está na faculdade reclamando, o meio é fechado, eu não consigo espaço. Eu falei, irmão, na minha época não tinha celular, né? Na minha época você não tinha o que você tem hoje para fazer, ou você entrava no jornal, ou você entrava na rádio. Você não tinha outra opção. Hoje você tem a opção do blog, hoje você tem a opção da rede social, de você botar ali a tua capacidade, analisar um jogo, você tem um canal no YouTube. Você tem 10, 12, 15 opções para você começar a trabalhar por conta própria, mostrar ali a tua capacidade. E não acha que tem ninguém te vendo, não, que sempre tem. Sempre tem te vendo, entendeu? Então, a gente não tinha essa oportunidade na época. Eu falo isso, cara. Na JB, eu hoje, 2 vezes por semana, tenho uma live, que eu boto lá a câmera e fico falando com as pessoas. Quando é que a gente pensava que isso acontecia no anúncio? Nunca. Que eu ia conversar diretamente com o ouvinte que está ouvindo a rádio. É impossível isso. Nunca, só pro telefone e olhe lá, né? É por isso que eu falo para esses novos, né, que estão na faculdade, quer ser igual você, tem uma carreira bonita, quer acompanhar a minha carreira ou buscar um espaço igual eu conquistei. Cara, você tem hoje uma oportunidade muito grande que nós não tivemos no início da nossa carreira. Então hoje você é um privilegiado. Você tem 10, 15 opções para você começar a sua vida independente. E daqui a pouco as portas vão se abrindo, né? Você tem muito isso hoje. Edilson, eu tô feliz, cara, muito de você estar aqui hoje, sério mesmo, muito obrigado bem à vontade. pela tua disposição de vir. Aqui no Olha também, na hora que você está falando, tem uma coisa que é muito legal, que as pessoas pedem, que é o microfone aberto, cara. O microfone aberto, aquela saia justa, que o locutor, o narrador, sempre acontece, sempre tem aquele momento que fala, falei isso, né? O microfone estava aberto, ou qualquer outra cena. Quem vem do interior
você tem um monte de história para contar. Agora eu já transmiti jogo dentro de um centro de Macumba, né? Porque a linha era 200 metros do campo, então teve que fazer. Aí a casa mais próxima era um centro de Macumba. Eu estava literalmente no banco e todas as imagens do lado, mas o campo estava de olho ali, tá certo? De vez em quando eu olhava o rabo de olho aqui tal. Já transmiti um jogo dentro de uma marmoraria. Que a mármore tá rodando, no final parecia uma noiva, porque toda hora me dava uma lambada, tal. No final tava branquinho. Mas transmitiu o jogo. A gente, né, eu costumo dizer que quem vem do interior não chupa o mel, não, mastiga logo a abelha, tá certo? Mas a mais engraçada, que eu até fiz parte do projeto do Plantão de Notícias, junto com o Maurício Menezes e com o Lula Vieira, né? Era um jornalista, um radialista e um publicitário, né? E essa história, ela é engraçada dessa, porque com certeza as pessoas vão estar citando aqui pra gente. Fala, pede para ele contar essa história. Outro dia eu estava dando um Datena, que eu te falei que a gente no Grupo Bandeirantes estava sempre trocando, aí nós fizemos um programa junto na Bradesco, ele falou, Dilson, que história é essa da dentadura? Todo mundo pedindo, todo lugar que eu vou as pessoas pedem, que é uma história também que depois a gente no teatro, nós rodamos bastante um plantão de notícias, e as pessoas pediam para eu falar, eu não posso contar uma história que não seja essa da dentadura. Então, se você me permite aí. Lá na minha cidade, né, numa quarta-feira à noite, era Volta Redonda e Fluminense jogando. Pô, choveu muito, cara. O campo, você nem conseguia ver a grama direito, né? Então eu tenho um repórter que está até hoje lá, chamado Manuel Alves, um senhor, e eu estava fazendo um lado e ele fazia o outro, né? Quando terminou o primeiro tempo, eu estou ouvindo algum negócio diferente, né? A tonalidade da voz dele, a dicção dele, não estava do mesmo jeito. Falei, tem alguma coisa errada, né? Eu fui chegando para perto dele, e no final a gente falava os patrocinadores e devolvia para o narrador. Aí eu perguntei para ele, pô, cara, o que está acontecendo? Ele falou, cara, eu perdi minha dentadura. Eu escorreguei na água e perdi minha dentadura. Mas como você me chamava, eu tive que levantar e ir falando com a boca murcha. Fui falando. Falei, irmão, vamos procurar tua dentadura, pô. Vamos achar a dentadura. Que cena sensacional. Não é verdade? Vamos achar a dentadura. Aí pisa aqui, passa a mão ali. Aonde foi mais ou menos? Aí no intervalo do jogo, nós ficamos procurando a dentadura e eu peguei, achei a dentadura. Aí escorreu aquela água, aquela graminha, eu dei uma sacudida, falei, pô, lava lá. E ele falou, cara, não vai dar tempo não, porque o cara vai começar o jogo. Aí ele meteu a dentadura na boca. Problema dele, a dentadura era dele, ele faz o que ele quiser, né? Aí fomos pro segundo tempo, né? Vamos pro segundo tempo. Aí o segundo tempo acontecendo, e eu falei, cara, tem alguma coisa errada de novo, o negócio não tá normal. Aí fala daqui, fala dali, fala daqui, fala dali. Eu falei, no final do jogo, nós vamos fazer a mesma coisa, tô fazendo um resumo. Eu falei, cara, Manuel, o que aconteceu? Tem alguma coisa errada. A voz não voltou a ser a mesma coisa. Você não é o mesmo repórter. Ele falou, cara, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que foi? Você sabe aquela dentadura que nós achamos? Ela falou, sei, aquela não era minha, tô com a boca toda machucada, entendeu? Falou, tô com a boca toda machucada, aquela dentadura não era a minha, porra. Entendeu? Eu falei, porra. Aí esse é um fato muito engraçado que a galera morre muito de rir. Deve ser de outra repórter. Pode ser de outro repórter. Daquele jogo ou do passado também, né? Entendeu? Aí você imagina o cara, porra, tô com a boca toda machucada porque a dentadura que nós achamos não era a minha, porra. Entendeu? Era pra corrigir, trouxe outro problema. Pois é, entendeu? Sensacional. E tem uma também da dentadura, que se você me permite, nós fomos transmitir um jogo em Queluz. Sim. Série B, Série C, um campeonato desse assim. Não, foi em Guaratinguetá e nós paramos para almoçar em Queluz. E tinha um bar, não sei nem se existe ainda, que a gente, toda vez que ia para São Paulo parava lá, que é um bar do torresmo, muito famoso naquela região. Não sei nem se existe ainda, não sei nem onde fica mais. Aí, pô, a gente parava lá sempre para comer um torresminho. Esse mesmo cidadão, na época, ele já era narrador, e comeu lá um pedacinho de torresmo, a dentadura quebrou. Entendeu? Quebrou a dentadura. Ele falou, cara, pô, tá dando vazia danada, tô com a dentadura quebrada. Aí ele começou a dar a dentadura. Eu falei, vamos seguir. Então vamos colar a dentadura. Como é que você vai narrar o jogo com a dentadura? Cada vez que você abrir a boca, a dentadura vai cair uma parte da dentadura, né? O corega naquela época não era igual é hoje, que segura, prende com força, né? Aí falou, cara, como é que vamos fazer? Paramos uma loja de material de construção, busca aqui. Bom, resolvemos pegar aquele super bom, né? Nós misturamos a massinha lá, entendeu? Tal. Ele tirou a dentadura lá, e aí ele colou, não botei a mão na dentadura não. Aí ele colou, tal. Durepox, né? Durepox. Aí colou, botou na boca. Cara, aquilo deu um soluço nele. Você imagina ele transmitindo o jogo, ele... Tava lá. Aí no intervalo eu cheguei perto dele, falei, cara, o que você tá solucionando? Cara, aquele Durepox, aquele tá me dando soluço, aquele tá mulher. Falei, tira a dentadura, pô. Aí ele falou, como é que eu vou narrar com a boca murcha?
Aí, rapaz, são coisas que acontecem. Mas aí narrou com a dentadura mesmo. Aí teve que ficar solucionando, bebe água aí que o soluço vai passar, bebe água. O Zé Carlos Araújo fala que tem que chupar gelo, né, pra acabar o soluço. Não né, sei, eu falei, bebe água, na época eu falava pra ele beber água, tá. E o mais engraçado, rapaz, só pra fechar essa história envolvendo esse cara que eu falo que ele gosta, a gente se fala sempre, que nós fomos fazer o plantão de notícias no Teatro Gacemes, lá em Volta Redonda. Eu, Maurício e o Lula. Teatro lotado, né? Na minha cidade. Mas teatro lotado, tal. Eu contei essa história da dentadura. Aí ele levanta no meio da plateia. Essa daí da dentadura foi comigo. Eu botei a mão assim, porra! O cara vem de esconder, ele quer mostrar que foi com ele. Achei engraçado. E eu não sabia que ele tava no teatro, né? Ele falou, foi comigo essa daí, não esquece não. Sensacional. Ô, Edilson, pô, pena que tá acabando, mas tinha que ter mais tempo pra gente ficar aqui, a gente marca outro dia de novo, um papo gostoso aí. Tempo, né? Vamos marcar. Pô, muito obrigado, cara, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Senhoras e senhores, Edilson Silva aqui na hora quem está falando, e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.